Olá, é um grande prazer hoje começar um momento muito especial. A Faculdade Boas Novas traz agora um momento marcante para a faculdade. Começamos hoje a trabalhar um podcast bastante especial chamado Travessias Étnico-Raciais. Queremos agradecer a presença do professor Solano, que será o nosso mediador desse momento, e principalmente a presença do nosso cacique Ismael Munduruku, com uma agenda repleta de atividades, mas se disponibilizou para estar conosco hoje, mostrar a cultura, falar do Parque das Tribos. E também gostaria de agradecer ao professor Antônio Francisco Jacaúna Neto, do Instituto Federal de Goiás, lá em Lusiânia, que nos assiste com a sua turma da disciplina étnico-racial, e também firmar a partir de agora essa parceria importante com o Instituto Federal, onde já fui professora, levando ao Instituto a possibilidade de conhecer também as culturas da Amazônia. É um prazer tê-los aqui nesse momento e dizer que é marcante para nós começar o podcast Travessias Étnico-Raciais com o cacique Ismael Munduruku. Seja bem-vindo à nossa Faculdade Boas Novas. Eu também sou grato pelo convite. E realmente foi um dia muito corrido hoje, né? Esse mês de abril tem sido muito corrido, mas é importante nós, como povo indígena, participar desses debates, participar desses momentos em que a gente pode falar um pouco da nossa cultura, interagir com as pessoas, os não indígenas, para que eles possam aprender e compreender um pouco o mundo que a gente vive, né? E, cacique, ouvindo o senhor falar nesse momento, uma coisa que me chama muita atenção e que, na realidade, eu gosto muito, é de saber o nome na etnia. Fala um pouquinho para a gente sobre o teu nome, o significado, e nós conversávamos aqui nos bastidores sobre a questão do uso do cocá. E o que ele representa, qual é a representação do cocá e da posição dele? Bom, o meu nome é o Anã, que é o nome do meu cocar também. Ele retrata o meu nome e o meu posto. O cocá, ele não é só um enfeite na cabeça do indígena, né? Não é só ele é algo que ele simboliza quem a pessoa é. Se ele é um líder, se ele é um cacique, se ele é um pajé, se ele é só um jovem guerreiro. Cada posto dentro da comunidade ou dentro daquele clã tem um cocar diferente. Cada fase da vida, tanto das mulheres quanto dos homens na comunidade, eles usam uma indumentária, um cocar diferente. O meu povo, as mulheres não usam cocar. Elas usam uma tiara que tem o mesmo sentido, né? Muda de cor, muda de tamanho, mas é uma tiara que representa o posto que ela ocupa. E os homens só usam cocar aqueles que são líderes. Os jovens usam cocar de palha, feito de palha. E quando ele se torna uma liderança, ele passa a usar um cocar feito com penas de aves, né, como a arara, o mutum, o papagaio. Enfim, tem... Mas o cocá, você identifica no meio de uma comunidade indígena pelo cocá quem são as pessoas. Você vai no Parque das Tribos, você dificilmente vai ver muitas pessoas de cocá, né? Porque existe as hierarquias e você identifica, né? Não é todas as pessoas que podem usar cocá, né? Mas isso varia, professora e professor Solano, varia muito de povo. Tem povos em que as mulheres podem usar o cocá. No meu, não, né? Não é machismo, é porque tem um outro modelo para ela. E tem outros povos indígenas em que a mulher ela usa um cocá parecido com o cocá dos homens, né? Enfim, então tem muita a pintura, né? Tem a questão do grafismo corporal nas mulheres, é diferente do grafismo corporal para os homens, né? E tem uma diversidade muito grande. Os povos da Amazônia, os povos tradicionais,
nós temos muitas peculiaridades que são só nossas, até porque nós não tínhamos uma linguagem escrita, não é? Somente falada. E por isso surgiu muitos símbolos que eram colocados no corpo, que são os grafismos que nós usamos. Muita coisa que está pintada ou grafitada no corpo do indígena está falando alguma coisa sobre ele. Né? Não é aleatório, não é sempre um sentido e um significado. Não é aleatório, eu achei legal, vou botar assim. Não, ele tem um sentido. Tem um sentido e tem uma linguagem por trás desses símbolos. Né? Eu estou dizendo alguma coisa e quem conhece a cultura, quem conhece o povo Munduruku sabe o que quer dizer. O que eu quero dizer com essa pintura. Ele já identifica, se ele chegar numa festa, se for do meu próprio povo, ele sabe quem é a mulher que está solteira, que pode dançar, que pode conversar com ele. As mulheres identificam quem é o homem que está solteiro ali. Tudo pela pintura. Né? Então, para evitar problemas, os povos indígenas também criaram seus métodos para evitar ali, né, problemas, né? E se identificar quem são, quem é quem dentro da comunidade, dentro daquela área habitada ali. Nós estivemos lá, não é, Solano? E foi impressionante para a gente conhecer sobre o Parque das Tribos e pensar nessas 35 etnias que fazem parte do lugar onde o senhor é o cacique geral. O Solano com certeza tem muitas coisas para perguntar, mas fiquei pensando em todas essas representações, porque o senhor fala aqui do ponto de vista da cultura Munduruku, aí eu fiquei pensando nas demais. Quantas diferenças, quantas culturas existem, coexistem ali. Depois fala para a gente um pouquinho dos desafios de administrar tudo isso. Sim, Solano. eu falo sim. Eu achei legal, assim, vou usar uma perspectiva de quem vai visitar, né, o Parque das Tribos. Eu lembro que quando nós fomos lá a primeira vez, o cacique, eu fiz um movimento de escuta, né, muito grande no sentido de compreender o que o cacique estava trazendo, porque quando a gente está de fora, cacique, a gente não está ali na vivência, né, seja com a cultura, seja com as pessoas, com a realidade das pessoas, a gente não tem uma compreensão, né, do fenômeno que acontece ali enquanto subjetividade, né, enquanto movimento social, enquanto prática diária, né? Eu lembro que quando nós fomos lá, o senhor começou a trazer várias falas a respeito de como é a convivência, como foi que o Parque das Tribos, né, solidificou a história do Parque das Tribos. A sua chegada, né, para dizer, não, eu vou ficar aqui. Isso, né, eu digo a gente até saiu depois no carro falando assim, olha, a afetação de nós estarmos, né, tendo um diálogo com o cacique é que a gente compreendeu o posicionamento dele enquanto liderança para trazer, né, essa perspectiva de acolher essas tantas outras etnias, né? Isso foi um grande impacto, afetou bastante de forma positiva, né, a nossa visão a respeito de como é que é a vivência e a sua, entrando na perspectiva da pergunta da Anne, como é que é a sua posição e a sua perspectiva de liderança lá, né? Eu acho interessante porque você falou assim, a pintura, o grafismo, ele fala sobre as pessoas, né? Sobre as pessoas indígenas, sobre os movimentos ali no processo da interação humana, das relações interpessoais, né? Não é só a linguagem verbal, né? O dialeto que é trabalhado, o idioma no dia a dia, mas a linguagem não verbal, a arte, isso tudo que é deixado mais claro de uma outra forma que a gente interpreta isso dentro de uma questão de representações, né, dentro da cultura, mas que na realidade quem está de fora não entende. Porque você vai chegar, por exemplo, uma pessoa não indígena, né, chega no ambiente do povo indígena sem nenhuma pintura. O que é? Não se sabe qual é o papel social se ela não verbaliza. Mas o indígena tem uma forma muito mais eficaz de trabalhar essas questões. Aí a gente entra na pergunta da Anne agora. Como é que cacique, essa vivência? Como é que
agenciar ou gesticular ou Articular. articular, acho que é melhor, né? Isso porque nós conversamos, Todas Cacique, essas- sobre a questão da outra vez, não sei se o senhor recorda, que não estamos lidando com uma cultura só, são 35 etnias. Como é que é esse desafio? Bem, é difícil. Se for definir a pergunta em uma palavra só, eu vou dizer difícil. Muito difícil. Mas é possível, tanto que está acontecendo, né? É possível. Isso só se tornou possível com o decorrer do tempo, passados anos, e a convivência entre nós. Nós convivemos ali pacificamente, cada um tem um costume diferente, cada um tem suas escolhas diferentes, né? Muitos têm um idioma próprio, mais de 20 idiomas se falam no Parque das Tribos, diferentes um do outro, um não entende o outro. Mas, então, 35 povos diferentes, 35 culturas diferentes, a alimentação diferente, a vestimenta diferente, o comportamento também é diferente. Então, o jeito de ele ver ele é diferente do jeito que eu vejo, o mundo de cada um deles é diferente do mundo da forma que eu vejo o mundo, mas nós temos uma coisa em comum, todos nós. Todos quando chegamos ali, chegamos na mesma situação e com o mesmo propósito. Todos tinham o mesmo propósito. De nos unir ali, naquele local, onde é a comunidade Parque das Tribos, e ali estabelecer uma comunidade consolidada, uma comunidade pluriétnica e diversificada culturalmente. E temos até hoje nossos contratempos, temos até hoje nossos embates, né? Como eu falei, não é fácil, temos divergências, né? E eu acho até salutar, eu vejo que é bom ter divergência, porque na divergência todos crescem, acaba a gente entendendo um pouco o que o outro pensa, do jeito que ele pensa. Mas o parque ele foi estabelecido com várias lideranças indígenas ali que se juntaram para que a gente pudesse fincar ali moradias e moradias indígenas. E cada povo que nós conhecíamos, a gente foi convidando, né? Nós já tínhamos um conhecimento grande dos povos indígenas que habitavam aqui, a região de Manaus, e começamos a articular com eles para que eles pudessem sair daquela situação tão difícil, tão precária, vivendo em lugares insalubres, muito difíceis, e se estabelecer junto conosco num lugar onde só tinha mato. Então é desafiador. O projeto foi ousado e foi muito desafiador, tanto para todos que estavam lá, porque você vai para um lugar novo, você vai estabelecer ali raízes, fincar ali raízes. Começar uma história. E começar uma história em que o protagonista são todos, porque todos fizeram parte da história. E então, quando iniciamos tudo ali, tivemos um processo, né, passamos por vários processos, né, da questão da posse, da propriedade e tudo mais, questões judiciais, mas a gente conseguiu vencer. Nós vencemos essas etapas, essas fases judiciais, conquistamos muitas estruturas, bairros por aí que são muito antigos na cidade de Manaus não tem. Nós temos, então, e nós temos uma coisa muito mais importante do que muita coisa que as pessoas dão muito valor por aí, e para nós é muito mais importante, que é a vivência cultural, a viver a nossa cultura dentro de um contexto urbano, uma comunidade imensa, dentro da capital amazonense,
aqui os amazonenses, muitos, a maioria do povo de Manaus não conhece a comunidade Parque das Tribos. E aqui peço, uso o espaço para dizer que as pessoas venham conhecer o Parque das Tribos. Conheçam, entendam, né? E vejam as nossas necessidades. Porque você percebe ali as questões, as diversas culturas ali, necessidades que não tínhamos quando morávamos no interior. Não tínhamos. Então tem coisas que são diferentes. Como é que é lá no interior? Como é que é lá na aldeia? Lá o supermercado é o rio e a floresta. E você não precisa você só precisa saber caçar ou saber pescar. Você não precisa de dinheiro. Você não é necessariamente ter dinheiro. Como é na cidade? Esse indígena agora dentro da capital, ele vai caçar o quê? Ele vai pescar onde, né? Mas ele veio por algum motivo, um motivo plausível, um motivo que para ele ali é importante. Como no meu caso, eu vim para estudar. Eu vim buscar conhecimento que eu precisava ter para poder ajudar a minha comunidade. E os outros que estão aqui em Manaus também, muitos vieram pelo mesmo motivo e até por motivo de doença, por motivos de ameaça, de invasão da sua terra, do território ali que não estava demarcado, né? Então, por diversos motivos, a população indígena, muitos vieram fugidos por causa disso, perseguições e tudo mais. E foram ficando na cidade, na florestas de pedra e de concreto, né? E aí, então, assim fica... esse povo foi ficando disperso dentro de Manaus e a gente decidiu estabelecer uma comunidade em que pudesse juntar todos os povos indígenas que habitam na cidade de Manaus. O Parque das Tribos suportou tudo isso? Não. Seria preciso uma área muito maior para suportar todas essas famílias, todo esse povo. Mas no parque tem muitas etnias e um povo muito grande, né? São milhares de pessoas, 95% da comunidade são de indígenas, né? O restante que não é indígena, mas é casado com indígena, né? A gente não escolhe esposo para nossas filhas, nem esposa para nossos filhos. Eles escolhem, né? Então, eu prefiro que meus filhos se casem com uma pessoa indígena, um igual a ele, né? Mas o coração é quem decide, né? O amor é diferente para todos. Então, a gente hoje tem que pensar em que aquele que vai viver a vida toda, ou aquela que vai viver a vida toda, seja uma pessoa decente que mereça a sua atenção para o resto da vida. Mas é difícil a nossa, vamos dizer assim, é difícil administrar tudo isso, administrar os conflitos, administrar as necessidades da comunidade. Como eu disse, tem muitas lideranças, mas existe um eleito, que sou eu, para falar em nome da comunidade, né? Para articular junto ao poder público, né? Para procurar resolver as demandas da comunidade. Então, isso é uma tarefa muito difícil, mas me foi passada e eu tenho que fazer isso. Tenho que divulgar a minha comunidade, falar do nosso povo, da nossa cultura, buscar melhorias para a nossa comunidade, firmar parcerias para que possa beneficiar a população da comunidade, como essa parceria que a gente está firmando aqui com a Boas Novas, com a Faculdade Boas Novas. Então isso é importante, muito importante, porque isso nos dá mais esperança de que podemos chegar mais longe. Porque com parceiros nós podemos chegar mais longe.
A luta não é mais só do cacique, não é só mais do povo que está lá, não é mais só nossa. Ela agora também ela foi partilhada com outros e que tem a mesma intenção boa de ajudar a nossa comunidade. Bacana. Eu acho interessante, Cacique, porque quando eu falo sobre todo esse processo, a gente pensa no movimento político, né? Mas não no movimento político no sentido de coligação partidária. Mas eu falo no movimento político enquanto indígena indo atrás, né, como representante de várias outras etnias, mas indo atrás de benefícios, né, tanto em relação à moradia quanto em relação a políticas públicas. Hoje mesmo nós estávamos conversando a respeito dessa questão, né? Nós fomos acompanhá-lo na conferência hoje. Então o cacique ele tem passado por muitas conferências e participado de fóruns e debates, e hoje era o de implementação lá de algumas políticas no SUS, né? E aí queria que o senhor falasse um pouco para a gente qual é a importância, né, dessa figura, né, política, não, como eu falei, não no sentido partidário, de coligação ou parlamentarista, mas como representante, né, de 35 povos que precisam de atenção, de atenção à saúde, precisam de educação, como todos nós, da sociedade em geral, que somos, né, brasileiros, porque todos nós somos. Como é que é essa interação, como é que é essa luta hoje, né, para a perspectiva desses direitos, né? Professor, a questão política nossa, ela de fato dessa forma, ela é apartidária. Nós buscamos, em todas as esferas de poder, nós buscamos políticas como essa que vocês me acompanharam hoje, viram um pouco do que é e da grandiosidade que é aquele evento que eu estava hoje. Porque ali eu estava decidindo, eu estava propondo para o SUS nacional uma política que viesse beneficiar a população indígena dentro do sistema de saúde do país, que é o SUS. E a participação popular ali é muito importante, e a participação da população indígena com seus representantes ali, ela é muito importante, principalmente de uma liderança indígena. Porque nós sabemos a realidade, nós vivemos ela, e podemos falar com propriedade lá naquela plenária sobre o que realmente nós precisamos. E foi proposto, eu fiz uma proposta a qual eu estou defendendo desde a pré-conferência atual e defenderei até chegar à última instância lá em Brasília, essas políticas para que elas sejam implantadas em esfera nacional, porque não tem povos indígenas apenas no estado do Amazonas ou na região amazônica, tem população indígena fora da região amazônica, né? E que vão ser beneficiadas por essa luta. Mesmo que ele lá não esteja lutando pela mesma causa, mas ele será, se aprovada, todos serão beneficiados com isso, né? E a minha proposta hoje foi cotas para os profissionais de saúde. Os profissionais indígenas de saúde, né? Porque nós temos, na comunidade Parque das Tribos, nós temos enfermeiros, nós temos técnicos de enfermagem, biomédicos, nós temos assistentes sociais. Então, nós temos um grande número, e isso em números grandes. Não tem só um enfermeiro, só um assistente social, não tem só um biomédico, tem vários. Temos advogados. Mas, quando chega o concurso público, é difícil de ele se inserir no concurso público, porque o concurso ele não, o seu conteúdo não contempla só vamos falar aqui o concurso, a vaga para psicólogo. Se a prova o assunto for só sobre a psicologia, todo psicólogo vai disputar de igual para igual.
será justo e a diferença vai ser na dedicação durante o estudo na faculdade. Vai ser de igual para igual. Se for na área da engenharia, por exemplo, eu me garanto, se falar só sobre aquele assunto, eu me garanto disputar, não preciso de cota. A diferença vai ser a minha dedicação, o meu empenho durante o curso, durante a faculdade. Mas não é só isso, né? Então, no concurso público se aplica coisas que são lá do ensino fundamental, do ensino médio, aonde as populações tradicionais, as populações indígenas não tiveram o mesmo acesso. Nós não tivemos. Eu sou prova disso. Nós não temos o mesmo acesso. Eu sou prova viva disso. Então, assim, para chegar até onde eu cheguei na questão de educação, foi um percurso muito mais dolorido, muito mais sofrido, muito mais difícil do que para uma pessoa que tem aqui na capital ou tem, né, numa cidade, ele tem acesso ali, tem uma escola, ele pode escolher, ele tem família que tem um poder aquisitivo que pode pagar tem uma escola. Tipo de estrutura que leva ele a conseguir essa possibilidade. E justamente. Então nós, imagina, então para ir para aula eu tinha que remar, para ir para aula eu tinha que pedalar, quando tinha bicicleta, para ir para aula eu tinha que pegar carona. Né? Hoje o percurso que eu fazia, muitas vezes a pé ou de bicicleta, lá na minha cidade, que é Borba, no Rio Madeira, eu saía do Rio Mapiá, são 40 e poucos quilômetros até a cidade. Remava da comunidade até o Porto da Estrada, do Porto da Estrada para a cidade, que é mais de 40 quilômetros. Então, era 2 percursos bem grandes, né? Então, assim, e muitos fizeram esse percurso também, mas desistiam no meio do caminho porque é muito difícil. Você tem que ter mesmo muita força de vontade para querer alguma coisa lá no futuro. Mas hoje eu fui lá, um dia desse, na minha cidade, e eu peguei carona no ônibus escolar, lembrando do passado que eu pegava carona para ir para a cidade, para ir para a escola. E eu peguei carona no ônibus escolar e vim, eu até filmei um pouco do percurso. Eu fiquei ali, eu me emocionei dentro do ônibus ali, porque era uma situação diferente. Eu sentei no banco da frente, olhava para trás dentro do ônibus e vi aquele monte de jovens vindo lá de onde eu vim. O mesmo nunca percurso. Imaginou que teria essa possibilidade? Eu nunca imaginei. Pelo menos do ônibus escolar aqui na tua época, nem eu nunca imaginei isso. Essa possibilidade. Então eu disse, olha só, olha que maravilha. Se tivesse no meu tempo isso. Não tinha. O ônibus vai buscar, depois vai deixar. São programas, são políticas, né? Boas políticas que melhorou a vida dessas pessoas. E que parecem que são pequenas, mas são tão necessárias porque trazem outras visibilidades e possibilidades. A tua própria história é contada para nós na visita ao Parque das Tribos, quando você entrou no curso de medicina, não foi possível dar continuidade porque tinha a questão de não ter onde morar, passar fome, ter uma família para sustentar. Estas questões, esses desafios também, dessa falta de estrutura, de apoio, todas essas questões que são travessias, né, e atravessamentos que vocês passam também, né? Essas coisas são passadas por todas as populações indígenas. Todas, sem exceção de nenhuma. Todos têm dificuldades de acessar um ensino de qualidade, todos têm dificuldade de acessar uma saúde de qualidade, todos têm dificuldades de acessar coisas que são muito simples aqui, que por exemplo, a comunicação, a internet, né? A internet que aqui na capital muitos jovens estão tendo problemas com a internet, com o mau uso da internet, enquanto muitas comunidades estão tentando conquistar para usar de maneira correta, para usar para prosperidade, para usar para educação melhor, estão tentando e não têm conseguido
E isso gera um impacto na questão da educação? Qual é o conflito que acaba acontecendo, seja para a educação do jovem indígena, quanto na continuidade até de seguir as tradições? Qual é o maior problema, qual é o maior tensionamento que o senhor enxerga aí nessa dificuldade desse mau uso da internet? O mau uso da internet aqui na cidade o jovem se torna desocupado, ocioso. Ele se toma muita distração aqui na cidade. Lá no interior, ela é útil, só que ela também não deixa o cara. Já tem uns que já não vão capinar a roça dele. Não vai mais capinar a roça. Porque tem internet, aí ele fica lá, e aí ele cria lá, entra nas redes sociais, ele cria lá um perfil para ele. E ele não vai capinar, ele não vai mais plantar o roçado dele, ele não vai mais fazer farinha. Ele também. Então tem que ter muita sabedoria para usar a internet lá no interior também. Porque eles estão buscando uma coisa que é necessário e tudo, até para uma forma de se comunicar com o mundo, dizer, olha, eu estou aqui, essa é a minha comunidade, o meu mundo é esse aqui, eu vivo dessa forma, mas também tem que ter sabedoria na hora de usar. Porque não pode atrapalhar a vivência, a convivência, o cotidiano dele ali, de ele deixar de fazer as coisas, de buscar alimento, né, para sua família, porque ele está ali, preso ali naquele mundo virtual ali, que é o mundo de hoje. Muitos ativistas indígenas hoje são mais virtuais. Mais virtuais do que na prática não fazem. Prática, a maioria não vive aquilo na prática. Sim, existe um distanciamento virtuais da própria comunidade e acabam vivendo talvez um mundo fora a parte. Virtual, sem uma aproximação. Isso, tem muitos. Não são todos. Muitos Sim. que mostram ali nas redes sociais, realmente eles vivem aquilo ali. Ele mostra o cotidiano dele, ele fazendo as coisas, né? Eu tenho um amigo que o que ele posta é ele fazendo farinha. A vida cotidiana, a né? vida dele, ele indo pra roça, ele fazendo farinha, ajudando a mãe dele, né? Pescando. É o cotidiano dele, mas tem outros que ficam ali só falando, e ele, na verdade... Ele vai criando, ele nem sabe mais, ele não vive mais aquilo, ele só fala, ele reivindica uma coisa que nem ele mais, ele sabe mais o sentido daquilo. Então eu vejo que isso tem que mudar. Eu não gosto dessas novas lideranças indígenas virtuais. Eu não aprovo muito, porque muitos realmente ele não é é uma diversão para ele. Ele gostou do assunto. Eu vou falar disso. Eu vou falar do clima. Eu vou falar de alguma... E, na verdade, ele nem compreende aquilo direito. Ele defende o que ele não conhece. E ele esquece das origens. Vai se distanciando das origens e ele passa a ser um influencer e não mais uma liderança. Aí ele vai trabalhando num campo imaginário, né? No campo imaginário. Ele vai se pintar porque ele achou legal, porque dá muita curtida, ele vai se grafitar, né? Ele vai se grafitar porque dá muitas curtidas, ele vai botar um cocá na cabeça porque o pessoal vai dar um like lá para ele. Mas, na verdade, ele não é a prática cotidiana. Na prática não é aquilo. Não faz parte das experiências de realidade. Não são todos, mas a maioria são. E aí nós pensamos também, problematizando, quando fomos lá no Parque das Tribos, as dificuldades reais que existem, a luta que o senhor tem para conseguir trazer qualquer coisa lá para dentro. Como é difícil conseguir, às vezes, o apoio. Então, esse distanciamento também não traz esse olhar real, da dificuldade real que vocês vivem nesses espaços. Isso. Olha, o parque é uma luta diária que eu tenho para conseguir parcerias para lá. É uma luta diária mesmo. O dia já amanhece com muitas pessoas que precisam de um amparo, precisam de atenção, precisam falar a sua necessidade e vão falar para mim a sua necessidade. Me procuram para falar sobre a sua necessidade e a partir aquilo para mim se torna uma demanda. E eu tomo aquilo como se fosse minha necessidade também. Porque a partir do momento que o parente,
indígena chega lá e fala: cacique, eu estou passando por isso, eu estou precisando disso, olha, está acontecendo isso. Aquele problema dele passa a ser meu também. Aquela causa dele agora é a minha, né? E eu busco de todas as formas resolver, ou pelo menos ajudar a resolver aquelas questões de necessidade. Nós temos uma grande quantidade de jovens na comunidade, de idosos, né, de mulheres, e que precisam de muita atenção, né? Precisam de muita atenção para a educação, né? Você imagina, professores, que teve um período que as moças, eu até relatei isso na nossa conversa lá, que as moças deixaram de ir para aula. Estavam deixando de ir para aula, né? E fui chamado pela direção da escola para entender, elas queriam entender por que as moças não estavam indo para aula. Tinha um determinado período que elas faltavam aula e me chamaram, cacique, olha, estão faltando aula, muita aula, né? Enfim, eu fui averiguar e acabei vendo descobrindo uma coisa que eu achava que para muitos da sociedade é algo muito simples. Elas estavam num período menstrual e não tinham como ir para a escola porque elas não tinham absorventes. Então a gente acaba que é uma coisa simples, né? Mas é simples quando é uma moça, duas moças, três, mas quando são centenas, uma família que tem 4 mulheres. E é normal isso numa casa lá no Parque das Tribos, por exemplo. Tem casa que quase toda a família é de mulher. E como Exato. é que, né? Então, assim, é difícil. E a gente chega, né? Hoje nós estávamos conversando sobre isso lá na Maloca, né, Cacique? Nós falávamos sobre transformar aqui na faculdade os projetos para nós arrecadarmos a perspectiva dos absorventes, mas nós estávamos pensando também na ideia de uma outra situação, né? Que como é que acontece a sincronicidade dos ciclos menstruais, né? E outra vez nós falávamos com a professora Anibele sobre isso, disse, olha, já existem estudos sobre isso, né? Então, dentro da mesma dinâmica familiar, as pessoas, as mulheres dali, as moças, enfim, elas tendo essa simultaneidade no mesmo período. E isso acaba... Lá. Agora tem uma situação que a gente estava falando antes de começar o podcast, que é a sua experiência de vida como parteiro. Como é que conta pra gente essa sua experiência de vida? Olha, 52 partos, eu lembro que você falou 52 partos pra gente. Como é que conta pra gente? Começou quando eu tinha meus 9 anos de idade, quando a minha mãe, que é parteira, minhas tias, muitos tios, né, os homens do povo Munduruku, muitos homens, é normal os Munduruku, os homens serem parteiros. E isso a minha mãe quis passar para nós. Por quê? Ela dizia assim, mãe, por que eu tenho que ver essas coisas, né? Eu, quando criança, ali não compreendia nada. Eu via, mas eu dormia, né? Eu saía dali daquele local, não queria ver, mas ela fazia eu assistir. E eu fui compreender depois. Quando eu me deparei com a minha irmã mais velha, dando à luz o filho. Quem estava lá? Só eu e meu irmão Isael, que hoje é advogado. Só nós dois. Meninos ali, 13, um de 13 anos, outro de 15 anos. E aí vendo a minha irmã ali, dando a luz, e em pé. Em pé. Então veio na mente, na hora, veio o que eu recordei, né? Da minha mãe, ensinando a gente. Eu entendi naquele dia que, na verdade, ela não queria que eu assistisse, ela estava nos ensinando a como reagir naqueles momentos. E nós reagimos da forma que ela reagia. Da mesma forma. Né? Meu irmão deu uma pernada na minha irmã. A gente deitou ela, né? No chão mesmo ali.
E eu corri para atrás do material da tesoura da minha mãe, eu botei no fogo ali com água para ferver, para esterilizar ali, né? A gente já botei uma toalha ali no chão, botei um pano, um travesseiro né, para ela botar a cabeça e a gente comer. E fomos ajudá-la, porque a mulher tem um filho só. Né? A gente, o que precisa é acompanhar. Né? Por uma dificuldade, a gente tem que estar ali, pegar a criança para não cair com a cabeça no chão. Né? Enfim, começou por aí, pela minha irmã mais velha. E meu sobrinho bem de saúde, já é um homem casado, tem seus filhos. E aí, depois disso, foi a partir dessa experiência, muitas outras. A minha mãe, quando chegou, já estava feito o parto. Tinha sido tudo, ocorreu tudo bem, tudo do jeito que ela nos ensinava. E a partir daí, a minha mãe começou a dizer: olha, o meu filho... Sabia que ele fez o parto da irmã dele? Ganhou fama na comunidade indígena. Eu não queria que ela falasse isso, porque acontecia as coisas, e dizer: olha, o filho da Dani... O nome da minha mãe é Iracema, né? Aí já ganha o status de parteiro, aí eu né? disse: olha, o filho da Iracema, lá, aquela Iracema, lá da aldeia Mamiá, ele sabe. Chama ele, né? A fulana tá com dor. Não encontramos nenhuma parteira. O Ismael sabe. O seu Ismael sabe. E aí começou esse negócio. Cacique, quando o senhor me fala isso, eu como psicóloga preciso pensar também na questão da simbologia. Não, me corrija se eu estiver errado. Será que aí já não despontava uma liderança indígena? Já não era um sinal dessa perspectiva que seria o teu futuro nessa liderança como um cacique? Esses sinais já não começam a aparecer nessas travessias, nessas experiências? Eu nunca pensei, nunca vi por esse lado, mas eu acredito que sim. Talvez seja isso, porque eu estava tendo ali uma responsabilidade muito grande. A experiência do primeiro cuidado. De cuidar ali daquele que estava nascendo e o vínculo que eu passava a ter com aquela família ali. Todos têm um vínculo muito próximo comigo. E tomam benção. Tomam benção de mim quando passam por mim. Né? E a partir daí o número foi crescendo, né? Partos dentro de canoa, partos dentro do mato, né? Partos na beira da estrada, dentro de carro. E em muitas ocasiões inusitadas que essas coisas foram acontecendo. Mas isso só foi aumentando, né? E aí eu fui entender uma coisa que minha mãe falava, dizia: meu filho, eu disse: mãe, por que a senhora ensinou a gente isso? É porque você vai ter sua esposa e você vai... Porque o mundo que a gente vivia era assim, como eu vou... Você vai sair, você vai construir sua casa longe da comunidade, lá longe, para você fazer sua roça lá. Você vai ter sua roça... Você vai ter sua casinha aqui, mas você vai ter sua roça lá. E se sua mulher tiver dor, lá onde você está sozinho, você e ela lá. E aí? Você vai procurar sua mãe? Que está a quilômetros de distância de você? Então você tem que aprender. Que aí, né, se acontecer, você mesmo ajuda a sua esposa a dar a luz. E assim ela ensinou para meus irmãos, mas só eu e o outro meu irmão Isael, que a gente... assim, que dava mais atenção para isso, né? Mas isso foi... Então, mas assim, a questão... Eu acho que todo líder devia passar por isso. Todo líder devia passar por isso. Eu acho que independe de ele ser indígena. Eu acho que todo homem deveria assistir um parto. Acompanhar o parto. Porque é o momento... Primeiro, que você vê um milagre acontecendo, um grande milagre acontecendo naquele momento ali, e valorizar a pessoa que está ali dando à luz àquela criança. Valorizar, acompanhar, ver o quanto ela sofre, quanto é dolorido aquele processo, né? E para que os filhos possam, sabe, valorizar no futuro, né? Eu vejo que hoje eu valorizo muito mais as mulheres
pelo fato de eu ser pai e de ter acompanhado E de saber como é o os processo. partos da minha esposa, eu acompanhei. Então, hoje eu valorizo muito mais ela como esposa, como mulher, e valorizo as outras mulheres também, né? Então, é uma coisa incrível que todos deviam Era ter essa exatamente experiência. disso que eu ia falar, porque eu lembro que você nos relatando toda essa situação, você disse assim que essa experiência permite uma conexão com a outra pessoa que outra experiência não permitiria. Então, participar, entender o que é esse corpo da mulher, participar junto desse acontecimento é algo diferente, que marca a vida, Marca. que muda a visão sobre a própria mulher. Muda muito. E ver como é forte a mulher. E como nós somos homens, somos fracos. Olha, Deus é muito, muito sábio. Muito sábio. Fez um ser muito mais forte que nós, os homens. Porque é muito, muito difícil. É difícil porque você vê, é pesado. Um filho pesa. Um filho modifica o corpo da sua mãe. E modifica e danifica. Ele muda, né? Deixa marcas. E muitos maridos, hoje muitos companheiros, eles depois olham para aquela mulher com aquelas marcas e acham que esquece do processo que ela passou, não valoriza mais e não, ele deveria se aproximar mais e acaba se distanciando mais, acaba admirando uma beleza externa, uma beleza fora da que ele tem na casa, né? Da que ele tem em casa. E então eu acho que acompanhar esse processo de gestação até o final da gestação, acho que como homem eu lhe digo que eu aprendi muito, eu consigo hoje entender mais sobre mim, né? Compreender sobre a minha pessoa mesmo. E também sobre o próximo, sobre aquela criança, sobre aquela mulher ali, de ver o respeito que eu tenho, que elas têm por mim, as mulheres, a qual eu pude acompanhar o seu ali dando a luz, e ver o respeito que eu tenho hoje por elas, né? Ver como são fortes essas mulheres. Eu tiro brincadeiras, né? Como eu falo, eu sei na minha comunidade quem está gestante, né? Só de olhar, né? Eu olho, tiro brincadeiras. O pássaro que tudo vê. É o meu nome, né? Então, é o que tudo vê. Então, eu olho ali pela experiência, porque a minha mãe fazia assim, né? Ela passava e... Meu filho, tu viu fulana? Vi. Tá grávida. Tá, não, mãe, não tem... Tá. Ela tá grávida. Não tá, mãe. Tá, meu filho. E tava mesmo. E aí ela foi me dizendo os sinais. E hoje eu vejo as moças passam lá pela maloca para atendimento, e passa lá e eu tiro brincadeira com elas, lá estão sentadas lá. Eu olho e digo, tu tá grávida, né? Tô não, cacique. Você tá grávida sim. É interessante essa relação com a natureza, com o corpo. E ela diz, eu não tô, cacique, tô. Você está, isso. sim. E eu nunca errei. Nunca errei. A gente tem uma perspectiva na psicologia, cacique, chamada Merleau-Ponty, chama de corporeidade, né? E a corporeidade é essa relação externa, não só interna com os corpos. Tem outros teóricos que chamam isso de intuição, Jung chama de intuição, por exemplo. Mas essa vivência com o corpo do outro, e aí você diz assim, eu me entendi também a partir do corpo do outro, isso é para além de um pensamento, de uma relação apenas, né, de afetiva de um homem e uma mulher. Porque essa relação extracorporal e intracorporal, vamos dizer assim, ela acaba conectando, vou utilizar a mesma palavra que você usou, que é conectando você para que você tenha uma visão um pouco mais sensível, né, do quanto é que a sua esposa, ou então a pessoa que você passou,
ali a trabalhar nesses 52 partos, né, que você realizou. Eu lembro que, se eu estiver errado, foi mais ou menos isso, né? Eu digo que eu não realizei. Eu digo que eu assisti, né? Uhum. Porque, como eu digo, a mulher ela tem sozinha a criança. Com algumas exceções, claro, tem exceções. Uma gestação normal, né? Tudo normal, você, de forma natural, você apenas acompanha o processo e ajuda quando... Mas ela tem sozinha. A mulher tem sozinha. Se não tiver ninguém, lá ela vai ter só ela, sozinha. Hoje, quais são as outras etnias que fazem parte do Parque das Tribos, até para o pessoal que nos assiste também, o pessoal do Instituto Federal de Goiás, conhecer um pouquinho? Olha, não sei se lembro todas agora, que tem até nomes complicados, mas eu posso dizer alguns nomes aqui, já na sequência assim, dos que eu vou lembrando, mas começando pela minha etnia, Munduruku, tem Baré, tem Sateré-Maué, tem Mura, tem Escariana, né? Tem Cocama, tem Marubo, tem Ticuna, tem Culina, tem Apurinã, né? Tem Macuxi, que é no estado vizinho, mas tem lá Macuxi na comunidade. Tem Cambeba. Tem uma série de etnias que tem um nome, tem Tanharim, né? Nós temos é nova, inclusive, essa família, essa mulher, Tanharim, né? Ela foi lá comigo se apresentar, dizer, olha, cacique, eu sou do povo Tanharim, que nós não tínhamos esse povo na comunidade. É um povo que fica próximo a Porto Velho, né? Próximo, mas é dentro do estado do Amazonas, no Rio Madeira, inclusive, só que mais para o Rio Marmelo, mais para a BR-319. Então nós não tínhamos na comunidade. Mas nós temos Jamamadi, nós temos, eu já falei, os Colinas, mas nós temos Caixanas, né? Nós temos, deixa eu me lembrar aqui de outros povos que nós temos. Nós temos Parintintim, né? Nós temos Parintintim, que habita também a região do Médio Rio Madeira, que está lá, tem uma família Parintintim. Nós temos tucanos, indígenas tucano, do povo tariano, do povo dessano, do povo corripaco, do povo anano. Então nós temos uma série, é muito grande, é muito vasto. Quantas mil pessoas hoje moram hoje o parque tem em média 5.000 pessoas, né, que transitam, uns vão e voltam, né, vão na sua aldeia, volta para o parque de novo, e fica esse trânsito constante ali, né? Tem ano que tem 3.500, os outros estão para a área dele fazendo farinha, fazendo as atividades dele lá, depois retorna novamente e fica lá e aí volta a ter aquela quantidade maior, e então acaba que em trânsito, existe um trânsito muito constante no Parque das Tribos, né? É um fluxo migratório. Pessoal, a gente está chegando ao final, cacique, mas eu queria lhe convidar para fazer uma parte 2 desse podcast hoje, experiências e diálogos com o Parque das Tribos. Sabe por quê? Quando nós entramos agora para falar dessas práticas das etnias, eu acho que a gente poderia fazer mais um, né? Falando sobre as experiências, esses diálogos com essas etnias que são tantas, né? Talvez se a gente trouxesse mais para a gente conhecer essas práticas, não só práticas cotidianas, mas culturais. Eu lembro que
A gente teve até uma questão de iniciação que você falou, né, que vai ter. A gente poderia entrar nesse diálogo numa parte 2. Você aceitaria aí? Um convite ao vivo agora aqui no nosso maravilha, muito bom. É legal. Pra gente falar sobre essa, porque assim, como a gente conversou, né? O povo, os não indígenas precisam conhecer o que nós temos hoje e quais são as práticas indígenas que nós estamos tendo no Amazonas e nós desconhecemos. Nós não temos conhecimento. E né? o povo pensa que os indígenas, quando vêm para a cidade, esquece e não pratica mais as suas questões culturais. E uma prova de que isso não é verdade é os rituais, a festa que faremos no dia 28 e 29, lá na Maloca do Parque das Tribos, que será a iniciação do meu filho. E passará por 2 rituais. Um ritual Sateré Maué, pelo fato de a minha esposa ser Sateré Maué, e um ritual Munduruku. Né? Então, ele passará por 2 rituais muito dolorosos, mas que é necessário para ele. E isso é da cultura. Isso são coisas que só se pratica lá, na terra indígena, dentro da aldeia. As pessoas, então nós vamos fazer aqui na cidade, aqui dentro da cidade de Manauara. Nessa terra indígena Manauara. Nessa terra indígena Manauara. Exatamente. No mundo onde os povos urbanos não possam assistir, possam também, ver né? que a cultura está lá. Nós temos danças, nós temos rituais, nós temos vestimentas próprias produzidas pelos indígenas. A pintura e isso própria. é interessante, Cacique, porque muitas vezes quando nós estamos estudando todo esse fluxo migratório, todas as questões de colonização ao longo dos anos, alguns estudiosos até afirmam que não existe mais etnia X ou Y, porque mudou de lugar, deixou de existir. A questão não é necessariamente apenas o lugar, é o próprio indígena, é o que ele representa, é o que ele sente, que ele vive a cultura dele, independente de onde ele está. Então, manter isso vivo, autoafirmado, é um processo extremamente importante, até para a manutenção das culturas dos povos indígenas. Nós queremos agradecer, inclusive, a possibilidade de saber da luta de vocês, da sua luta em especial, dessa luta constante de buscar apoio e de manter vivas as tradições. É importante ressaltar, professora, que nós fazemos o possível para manter viva a nossa cultura, mesmo em contexto urbano. Nós fazemos lá no parque, nós trabalhamos a valorização da cultura. Eu digo nós porque somos muitos que fazemos isso lá, para que ela não morra. A senhora chega em reuniões, em casas, em famílias que eles não estão falando uma palavra sequer em português. Nenhuma palavra em português. E eles preferem assim. Não é a linguagem deles. Foi imposto a nós o português. Mas o brasileiro não fala português. Nós falamos diversos idiomas. O Brasil eram vários países dentro dessa terra. Como disse o descobridor dessa terra de Veracruz. Né? Ele disse, não, aqui eram várias nações, então nós estamos falando, quando nós falamos de 35 etnias, nós estamos falando de 35 nações diferentes, com costume diferente, com língua diferente, o idioma dele é diferente do outro. O costume dele, a vestimenta dele, tudo é diferente do outro, o jeito de ele viver o mundo é diferente do mundo daquele outro, mesmo ele sendo indígena, mas ele nasceu num ambiente diferente, ele conviveu num ambiente diferente, ele é diferente. Então, como juntar tudo isso num lugar só, como viver junto com todos esses povos ali, né? Tem povos que são tradicionalmente inimigos do outro. Então, como viver essa diversidade étnica tão viva dentro da nossa sociedade, dentro da cidade de Manaus? E sendo que a Maloca das Tribos acaba se tornando uma referência, onde todos se encontram, buscam apoio ali em suporte de saúde. Embora ainda falte muita coisa, é uma iniciativa que deixa as pessoas
inicialmente amparadas. Eu sei que a luta é grande, acho que num outro momento a gente pode falar também dessa luta por esses espaços, mas o que fica para mim, eu acredito que fica para nós que assistimos essa live, primeira live Travessias Étnico-Raciais, é o quanto que vocês nos ensinam em relação a entender diversidades, a respeitar as culturas, as crenças, respeitar as pessoas e as suas identidades. É um exemplo maravilhoso para nós. E não tem como a gente não sair dessa conversa e dessa experiência totalmente atravessados. E eu falei para o Solano que naquele dia que nós fomos no Parque das Tribos, naquele dia nossa vontade nem era de retornar, era de ficar lá por algum motivo misterioso da natureza que seja, ou por você, na verdade, não foi, Solano? Pelas histórias que você conta. Os estranhamentos. Os nossos estranhamentos de pesquisa. A gente queria ter permanecido no lugar, a gente precisava até ter ficado para viver essa experiência que nem é nossa, mas que nos atravessa de uma maneira muito significativa. Nós somos muito gratos, até porque o cacique, uma pessoa extremamente acessível, e quando ele nos conta as histórias, a gente vive os livros muito mais. A gente, uma biblioteca humana, né? Exatamente. É maravilhoso conversar com você. A gente agradece pela tua luta, pela tua garra, e, de fato, a gente percebe não só essa questão dessa liderança do pássaro que tudo vê, mas dessa sensibilidade humana de enxergar o outro. Eu sou muito grato, eu agradeço mesmo o espaço dado a mim para relatar um pouco, né, do que é a nossa vivência enquanto comunitários, vivendo ali em comunidade, onde todos se conhecem, onde todos conhecem o problema do outro, né? E falar isso para as pessoas, né? A vivência não é fácil, a luta do que estabeleceu o Parque das Tribos não é fácil. Hoje, um pouquinho do que eu, quando estava relatando, eu me emocionei, eu chorei bastante. Quando eu falo do estabelecimento das coisas, né? As pessoas olham de fora e vê esses índios, né, invasores de terra. E não olham aonde nós estamos ali. Ali é o Tarumã. Tarumã é um povo indígena que todos foram assassinados. Foram dizimados em nome do progresso. Foram mortos, assim como os Manaós. Também foram mortos. Então, quando as pessoas veem, olha esse índio aí, né, estão invadindo, que terra é essa? Eles ocuparam isso, estabeleceram uma comunidade numa terra particular. Terra indígena, né? Que terra particular é essa? Que terra é essa que é particular? A minha terra. Que tiraram lá um documento, fizeram lá, sei lá, alguma coisa, registraram num negócio que inventaram, tal de cartório. Então, eu tive que buscar conhecimento para poder me libertar de muitas coisas e poder libertar as pessoas. Hoje eu sei que o conhecimento liberta e que pode libertar muita gente. E eu posso passar isso adiante para libertar outras pessoas como testemunho de vida, de que vale a pena lutar pelo que você deseja, se for justo, se for honesto, se for por uma boa causa, vale a pena. Vale a pena. Porque foi assim que foi estabelecido não só o Parque das Tribos. Assim foi estabelecido muitas comunidades indígenas menores foram estabelecidas ao redor da cidade de Manaus, com luta, com muita luta. E as lutas nossas, elas nunca acabam, porque nós vivemos todo dia alguma coisa nova, alguma coisa surge para atingir a sociedade em geral, e as populações indígenas estão inseridas no meio, nesse contexto da sociedade. Nós também fazemos parte e precisamos também, nós temos necessidade, e as coisas que atingem a sociedade também nos atingem, também nos prejudica, né? Se está fazendo mal para as crianças, estão fazendo mal para nós, estão fazendo mal para a sociedade, para o povo do Amazonas, para o povo manauara. Se há alguma coisa que está indo ruim
tá indo ruim para nós também. Porque nós somos essa conexão com toda esse mundo que a gente nós vive. somos a nação brasileira também, todos juntos. Nós precisamos Nós dessa. precisamos. Nós temos uma conexão, o brasileiro, o povo amazônida, né? Aqueles que vieram para cá, trazidos para cá, para nossa região, que vieram e acabaram se estabelecendo aqui. Né? Eu não considero mais um nordestino que veio do Nordeste cortar seringa, eu não considero ele mais um nordestino. Ele é meu irmão, ele é amazônida também, igual eu. Porque ele sofreu trabalhando ali de maneira praticamente escravo, né? Só para pagar o que ele comia. Então, essa é uma outra história que a gente pode conversar mais na frente, mas o importante é nós passarmos para a sociedade que nós existimos e nós resistimos. E nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E estamos aqui para dizer o que nós queremos. Nós hoje, a gente sempre soube o que queria. Só não falávamos o que a gente queria. Hoje a gente fala o que a gente quer. Hoje vocês resgataram a voz, começaram a resgatar essa voz. E a gente termina com uma frase que nós, com um estudo que nós estávamos fazendo com a professora Nibeli, ouvimos agora com o cacique Ismael. Nós existimos e resistimos. A força da resistência, a luta pelo sangue. Pelo sangue, exatamente. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui, mas nós vamos voltar com o cacique. E esse movimento profícuo que nós fizemos, ele é só uma pequena parte do que ainda há por vir ainda no nosso Travessias Étnico-Raciais. Muito obrigada, cacique. É um prazer tê-lo aqui. E vamos marcar outros momentos. Obrigada a todos que nos assistem. Obrigada. Até o próximo episódio do nosso podcast Travessias Étnico-Raciais. Obrigada.